Muito bem, nós vamos abrir a nossa Bíblia para João, capítulo 7. João, capítulo 7. Eita, nós. Isso é difícil hoje, né? João, capítulo 7. Vamos ler a palavra de Deus até o verso 9. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Muito bem, vamos buscar Deus em oração, irmãos. Senhor, damos graças a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra, ela é gloriosa. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a sempre encontrar os tesouros da Tua palavra. Meu amado Deus, fala conosco essa manhã. Fala em especial com as mamães que aqui estão, através da Tua palavra. Que elas possam aprender, que nós possamos aprender. Quão ricas são as lições que o Senhor tem a nos ensinar. Que possamos olhar para Cristo, Senhor, e aprender com Cristo, o melhor exemplo, o maior de todos os exemplos, o nosso exemplo, a como agradar e como fazer a vontade do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, por favor me perdoem, tenham paciência. Fica com o nariz assim, eu não sei o que fazer. A alergia me dá, às vezes, algum cheiro, algum perfume diferente, ataca e aí trava tudo. Eu sei que é muito estranho, mas eu não sei o que fazer, me perdoem, por favor. Tenha um pouquinho de paciência. Gostaria de falar um pouquinho com as mamães, em especial, mas não somente elas, porque todos nós temos muito a aprender, tá bom? Pensando em modelos de mulheres da Bíblia, para nós trabalharmos a mensagem para o Dia das Mães, uma coisa que veio ao meu coração é: a Bíblia manda a gente imitar a fé de várias mulheres, mas a Bíblia manda nós imitarmos o exemplo de um homem, imitar a vida de um homem. Esse homem é Jesus Cristo. Então, o melhor modelo para as mulheres, para as mães e para os homens também está exatamente na vida desse homem. O homem a quem nós amamos, a quem nós servimos e a quem nós devemos imitar, que é o Senhor Jesus. E eu peguei um texto de propósito, um texto de um dia comum na vida de Jesus. Um dia comum. O texto começa nos dizendo que, passadas essas coisas, ou seja, continuação do que aconteceu no capítulo 6, andava Jesus pela Galileia. Olha só, e ele diz o porquê: porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo.
Então Jesus ele continuou na Galileia, em vez de descer lá para a Judéia, onde fica Jerusalém, ele permaneceu lá na sua terra, lá na Galileia. Por quê? Havia um motivo, o texto explica. Pessoas estavam querendo tirar a sua vida, pessoas não concordavam com o seu ensino, Jesus estava sendo odiado. E aí o versículo 2: Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. São 3 festas principais que os judeus têm que participar: é a Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Então são as 3 festas que Deus, na lei, convoca os judeus a saírem da sua terra, de todo lugar, e irem até Jerusalém, até o templo, para adorar a Deus. E aqui diz que uma dessas festas, que é a festa dos tabernáculos, estava próxima. A festa dos tabernáculos era uma festa em que Deus mandava os judeus irem para Jerusalém e ficarem morando em cabanas durante 7 dias. Isso para relembrar o tempo em que eles estiveram no deserto, e eles moravam em cabanas no deserto, e Deus cuidava deles. Deus não deixava faltar nada para eles. Enfim, que diz o texto que essa festa estava próxima, estava chegando o dia desta festa, né? E aí os seus irmãos, olha só, dirigiram-se pois a eles os seus irmãos o procuraram, né? Falaram: olha, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então seus irmãos chegam para Jesus, provavelmente Jesus naquele momento ele estava só, e eles falam para Jesus ir para a Judéia também. Estava todo mundo naquela expectativa da viagem lá para a Judéia, para Jerusalém, por causa da festa, e os seus irmãos falam para ele: você também, vem conosco, vamos lá, né? Ele fala assim: para que os teus discípulos vejam as tuas obras. Aí o verso 4: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Ele está dizendo assim, quem quer ser conhecido tem que se manifestar, tem que aparecer. Se você ficar aqui nessa terra escondida aqui nesse fim de mundo, ninguém vai ver as suas obras, ninguém vai ver o seu poder, ninguém vai saber que você é o Messias, Jesus. Vamos lá conosco, desça para a terra da Judéia, lá está assim de gente por causa da festa dos tabernáculos. Vamos, ficar escondido aqui, ninguém vai reconhecer você, ninguém vai ver os seus dons, seus talentos, né? O seu poder. Era isso que eles estavam dizendo. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Mas olha o verso 5: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles estavam falando essas palavras não porque, olha Jesus, queremos que o mundo conheça o seu poder, queremos que o mundo veja o quanto o Senhor é grande, bom. Não, eles estavam falando isso em tom de deboche, em tom de descaso, porque nem eles criam que ele era mesmo o Messias que Deus havia prometido. Nem seus próprios irmãos criam nele, é o que diz o texto. Eu não estou inventando. Seus próprios irmãos. Mas olha a resposta de Jesus: o meu tempo ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus fala para eles assim, o tempo de vocês é chegado, vocês estão livres para fazer o que quiser. Eu não, eu tenho um tempo a seguir. Não está na hora de eu descer ainda, não está na hora de eu ir para aquele lugar, não é um momento. Ele fala assim, ele repete a razão por que ele não ia para a Judéia. Ele diz assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Ele fala assim, eu não posso descer agora, não é tempo de eu descer agora, porque o mundo me odeia. As pessoas querem o meu mal. E por que as pessoas querem o meu mal? Você fala, como que pode alguém querer o mal de Jesus, né? Um homem que curava, um homem que ensinava, um homem que fazia o bem, um homem que era um exemplo de bondade, gentileza e firmeza. Por que alguém poderia odiar Jesus? E ele dá a resposta: porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus está dizendo assim, as pessoas me odeiam, sabe por quê? Porque eu confronto o pecado delas. Eu confronto o pecado delas, por isso que elas me odeiam. Ele fala, sobe vocês. Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda está cumprido. Então Jesus responde para eles, se vocês quiserem ir, vocês são livres. Ainda não é chegado o meu tempo, não é chegada a minha hora.
de eu subir, tá bom? Eu ainda tenho um cronograma a seguir. Então isso aqui era um dia normal na vida de Jesus, um dia comum, não estava acontecendo nada de extraordinário. Nós não vemos aqui ele realizar nenhum grande milagre, nós vemos apenas um diálogo de Jesus com os seus irmãos. Uma situação que aconteceu, um mal entendido ali entre Jesus e seus irmãos querendo forçar Jesus para ir para a Judéia, para ele mostrar o seu poder, né? Porque nem eles acreditavam mesmo, e Jesus dizendo que não, falou que não está na hora, não está na hora porque eu sou odiado lá, né? Eu não vamos me expor a esse perigo assim. Então, ou seja, irmãos, um dia comum, um dia normal, um dia corriqueiro, nem um dia extraordinário na vida de Jesus, um dia comum. Só que quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo que sendo um dia comum, e nós aqui vivemos dias comuns, nós não vivemos dias extraordinários. Vocês, mães, vivem dias comuns. Vocês têm comida para fazer todo dia, roupa para lavar todo dia, limpar bunda de criança todo dia, não é? Os ranhentos todo dia para lá e para cá, criança para levar para a escola, para buscar, é a vida comum. Não é? É marido que chega mal-humorado, é a vida comum, é o dia a dia comum, é tentações comuns que vocês têm no dia a dia comum, todos nós enfrentamos. Jesus está vivendo aqui um dia comum, um dia com atrito aqui com seus irmãos, dias comuns. Jesus, ele é o Deus dos dias comuns, porque nós vivemos em dias comuns, e nós precisamos olhar para o seu exemplo, como que ele agiu num dia comum, e tirar lições para as nossas vidas. A primeira lição que eu vejo aqui nesse texto é que eu vejo a prudência e a sabedoria de Jesus. O texto nos diz no verso 1 que procuravam matá-lo, por isso que ele ficava na Galileia. Na Judéia ele era jurado de morte. Por que ele ia para lá? O provérbio diz que o sábio vê o mal e se esconde. É ou não é? Ele vê o perigo, tem um leão ali, que eu vou fazer? Vou me esconder. Eu vou lá, leão, tem medo de você não. Não. Sabedoria, prudência. Ele sabia que queriam fazer-lhe mal, e ele diz, não é tempo ainda de morrer, ainda não é chegado o tempo dele. Ele sabia que ele iria morrer, ele sabia que ele daria a sua vida, mas ele vê aqui que não era o tempo dele ainda, não é chegado o meu tempo de me expor desnecessariamente ao perigo. A festa estava próximo ao tempo da festa, mas não tinha chegado a festa ainda, então ele estaria exposto. Quando chegasse os dias da festa, estaria lotado de gente. Aí a chance de alguém fazer algum mal para ele seria menor. Não que Jesus precisasse disso, mas nós vemos a prudência e a sabedoria de Jesus. Tanto que mais para frente, a partir do verso 10, nós vemos que Jesus aparece lá na festa. Irmãos, eu olho para esse texto num dia comum e eu vejo um homem sábio e prudente. E o próprio livro de Provérbios diz que a sabedoria habita com a prudência. O Filho de Deus, ele é prudente, ele não se expõe ao perigo desnecessariamente, ele não se arrisca sem motivo, ele não anda com o carro a 300 por hora para ver o que vai acontecer, ele não fica andando na beira do precipício, ele não se expõe ao perigo desnecessariamente, ele não se arrisca de forma imprudente, de forma tola. Eu estava vendo um negócio com a Aline, acho que era um filme, uma série, eu não lembro, que o cara subia, ele colocava a escada em cima de duas mesas, sim, escada mó bamba, e ele subia na parte de cima da escada ali para mexer não sei o que lá. Eu falei para ele, e Aline, eu já fiz muito disso. Ela falou, não acredito, eu já fiz, Aline. Eu tenho vergonha de falar, mas eu já fiz essa idiotice, que você se arriscar, para mim ainda foi para trocar uma lâmpada da empresa, algum lugar assim. Depois eu pensei, poxa, me arriscar, eu tenho uma família contando comigo, e eu me arriscar, em vez de eu ir lá pegar a escada maior, que era lá no outro departamento lá, grande, eu pegava a escada, não dava, colocava 2 mesas, colocava a escada em cima da mesa, e eu lá sozinho. Que idiota! Um filho de Deus tem que ter sabedoria, tem que ter prudência. Jesus, ele tinha prudência, ele tinha sabedoria, ele não brincava com o perigo. Está vendo? É uma situação comum para as nossas vidas. A gente não deve brincar com o comum. Jesus, ele era sábio. Jesus, ele não ignorava o mal. Ele sabia o mal no coração dos homens e ele não ignorava. E esse é um erro nosso, irmãos. No nosso dia a dia comum, muitas vezes a gente ignora o mal. A gente brinca com o mal. A gente carrega um aparelho que ele pode ser uma bênção
como pode ser uma desgraça para as nossas vidas. Os nossos filhos estão expostos a isso o tempo inteiro, na televisão, nos filmes e séries. A gente sabe que mudando um canal, acessando certo site ali, o mal vai estar visível nas mãos deles. E às vezes a gente ignora o mal, a gente ignora o perigo, a gente não age com sabedoria e com prudência, nas coisas simples do dia a dia. Os nossos filhos às vezes estão se destruindo ao nosso lado, na nossa frente, e a gente ignorando, achando que não tem nada demais. Não tem problema não. Essa musiquinha aí tem umas palavras meio safadinhas ali, mas não tem nada demais. Acha engraçadinho a filhinha dançando lá, né, o funkzinho, Não enxerga o mal, brinca com o mal. Jesus não brincava com o mal. Irmãos, aprendamos essa lição. Não brinquemos com o mal. Fiquemos atentos, alertas. O servo do Senhor, ele é prudente, vigilante, atento. Outra lição que eu vejo aqui, vendo os irmãos chamando Jesus para ir para a festa, já que todo mundo estava empolgado para ir para a festa dos tabernáculos, é que Jesus não ia na onda de todos. Não é porque todo mundo ia que Jesus ia também. Ele não fazia algo porque todo mundo fazia. Não é porque todo mundo estava descendo lá para a festa que Jesus ia também. Ele sabia que a festa era importante porque Deus ordenou, mas ele sabia que havia uma situação ali, uma situação de perigo. Não era o momento ainda. Não era o momento dele se expor. Ele não ia na onda das pessoas. Irmãos, e nós, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, corriqueira, rotineira, quantas vezes a gente não vai na onda dos outros? Quanta coisa a gente não compra porque vai na onda dos outros, vai na onda daquilo que a gente vê na TV. A gente gasta o nosso tempo e o nosso dinheiro em coisas desnecessárias porque todo mundo está usando, todo mundo vai fazendo. Nós que devemos ser diferentes do mundo, seguimos as mesmas modinhas do mundo. Todo mundo faz, a gente faz também. Nossos filhos fazem também. E Jesus, olha, olhando para ele não fazia não. Ele sabia o que devia fazer. Ele ficava firme. O pessoal pressionava, mas você não vai? Por que você não vai? E tal. Ele não é tempo ainda. Ponto. Vocês querem ir? Vocês estão indo para ir. Vocês querem usar isso aí? Vocês usam. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que é o certo. Irmão, nós sabemos o que é o certo. Pai, mãe, vocês sabem o que é o certo para os seus filhos. Vocês sabem o que Deus espera. Faça o certo. Não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo vai, que seus filhos têm que ir. Faça o que é certo, não vá na onda dos outros. Irmãos, e interessante também que essa parte aqui, principalmente do verso 4, em que os irmãos de Jesus falam para ele, olha, né, mostra para todo mundo o seu poder, vai lá, né, mostra a sua glória, você não é o Filho de Deus? Você não é o Messias? Vai lá. Irmãos, Jesus não buscava plateia. Os irmãos de Jesus achavam que ele queria plateia, mas ele não queria plateia. Ele não queria se mostrar, ele não queria se aparecer. Ele não buscava chamar a atenção para si. Os irmãos de Jesus achavam isso. Vai lá, né? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto, em secreto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Irmãos, Jesus não queria chamar atenção para si. Ele não queria plateia. Ele não queria buscava elogios, ser elogiado, ser admirado, agradar a todo mundo. Irmãos, não. Aprendamos com Jesus. A nossa vida não é buscar plateia, não é buscar destaque, não é buscar aparecer, não é fazer as coisas para os outros elogiar ou para os outros nos notarem. O servo do Senhor, ele é discreto. A mulher sábia, ela é discreta. Ela sabe ser discreta. Ela não quer chamar atenção para si. Ela não faz as coisas para aparecer, para se mostrar, para ser notada, para se destacar. Não. Ela faz o que é o correto. Ela não precisa de plateia. Não precisa, irmãos. Nós não precisamos de plateia. Não precisamos chamar atenção, não precisamos se destacar. Jesus, ele mostra essa lição para nós. Olha, os irmãos dele pressionavam, porque o mundo faz isso. O mundo nos pressiona a isso. Você tem que aparecer. Você tem que, a sua vida, você tem que destacar de alguma forma.
Você tem que fazer alguma coisa que seja conhecido, seja notado, tenha muitas visualizações no seu perfil, sabe? Ganhe muitos likes. Você tem que ser conhecido. Você não pode ser uma pessoa humilde, discreta, modesta, vivendo a sua vida comum, com uma família comum, lá no lugarzinho comum. Não. Tem que fazer algo extraordinário. Senão a sua vida não conta. Quem disse, meus irmãos? Quem disse? Jesus não precisava de plateia. Palhaço que precisa de plateia. Jesus não. Ele sabia a obra que ele tinha que fazer. Irmãos, nós não precisamos de plateia. Não precisa, porque a pessoa que tem sede de plateia, ela faz qualquer coisa para chamar atenção, para ser visto, sabe? Ela faz qualquer coisa, ela se vende a troco da aprovação da plateia. E Jesus não fazia isso. Jesus não cedia às tentações. Se você reparou aqui na voz dos irmãos, isso aqui era uma tentação para Jesus. Talvez você não tenha notado. Eles estão falando para ele: olha, vai lá, mostra-se para o mundo, mostra quem você é, revele-se. Essa mesma tentação é vista em Mateus capítulo 4. Se você quiser olhar lá, é a mesma tentação, que às vezes passa batido para nós. Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Diz assim, verso 3: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha o que ele falou: se você realmente é o filho de Deus, então prova, faz essas pedras se transformar em pão. Está querendo uma prova da identidade de Jesus. Olha a continuação. Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, na parte mais alta, lá do templo, e lhe disse: se você é o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, olha a tentação do diabo aqui, sabe qual era? Prova, mostra-te, prova que você é filho de Deus. Os irmãos de Jesus estavam fazendo a mesma coisa, e eles não perceberam. Eles estavam fazendo igualzinho o diabo. Prova que você é o filho de Deus, vai lá, mostra o teu poder. Irmãos, várias vezes Jesus enfrentou essa tentação. Quando ele estava para morrer na cruz, falaram isso para ele: se você é o filho de Deus, então desce da cruz e creremos em ti. É sempre a mesma tentação, tentando para ver, prova a sua identidade, prova que você é quem você diz que é. Irmãos, é a tentação. E Jesus, ele não precisava provar nada para ninguém. Os seus irmãos pressionando ele: vai lá, mostra para todo mundo que você é o filho de Deus mesmo. E nem eles criam nele. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia a sua identidade diante de Deus. Ele não precisava mais nada. Irmãos e irmãs, vocês não precisam provar nada para os outros. Você sabe a sua identidade diante de Deus? Você sabe que você é amado por Deus, querido por Deus? Você sabe que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Você sabe o preço que Ele pagou pelo teu resgate? Você não tem que provar nada. Você já sabe a sua identidade com Deus. Você já sabe quem você é, porque você crê na palavra de Deus ou você não crê. Você precisa de provas. Provas que Deus te ama. Provas que Deus se importa com você. Você precisa de provas? Os irmãos de Jesus queriam provas. Satanás também queria provas. E você? Você quer provas que Ele tem cuidado de você? Irmãos, lembra-se, aqui era um dia comum de Jesus. É a tentação que vem para nós todo dia. Acontece alguma coisa na nossa vida, a gente quer provas que Deus se importa, que as coisas vão totalmente ao contrário dos nossos planos, e aí a voz do tentador aparece: se Deus te amasse mesmo, se Ele se importasse mesmo com você, Ele não deixaria que acontecesse isso com o seu filho. Ele jamais permitiria isso. Cadê o Deus de amor que você serve? Satanás e o mundo, ele joga essas perguntas, essas vozes. Queremos provas. E talvez você também queira prova, mas a maior prova já foi mostrada na cruz. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu a prova cabal, plena, absoluta,
total do quanto Deus nos ama. Irmãos, o Filho de Deus não fica correndo atrás de provas. Quem quer provas é quem duvida. Quem tem fé não precisa de provas. Deus disse, eu creio. Ele diz que Ele é meu pastor e nada vai me faltar, eu creio. Ele diz que Ele me guarda debaixo das suas asas, eu creio. A palavra de Deus mostra que Ele está no controle da minha vida, eu creio. Não quer dizer que Ele vai fazer tudo do jeito que eu quero. Irmãos, Ele não dava ouvidos aos convites estranhos, convites que parecem ser bons. Vamos lá. Olha que coisa religiosa isso, que coisa bondosa. Vai lá, mostra para os outros o seu poder, para que seus discípulos creiam em você, né? Parece, às vezes tem coisas, irmãos, que as pessoas falam para nós que parece ser algo tão piedoso, né? Tão bom, parece, pela lógica parece ser bom. Não parece lógico isso? Olha o que eles falam, vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha que coisa, ele está falando alguma coisa. Olha aqui, é uma coisa piedosa, uma coisa religiosa. Vai lá e mostra que você é filho de Deus. Tira as dúvidas. Irmãos, tem coisas que a gente ouve que pela lógica parece fazer sentido. É mesmo, né? Vou lá, vou provar para eles, tirar toda a dúvida, está tudo certo. Irmãos, cuidado com a lógica do mundo. Talvez você não perceba, a lógica do mundo é a lógica de Satanás. Pela lógica do mundo, quer ver um exemplo da lógica do mundo? Pela lógica do mundo, um pai que ama o filho de verdade, um pai que tem amor verdadeiro, jamais, jamais daria umas palmas. Imagina, eu bater no meu filho, vara, a Bíblia fala de vara, imagina, dar varada no meu filho, eu amo, jamais, eu vou falar para ele ficar no quartinho ali, né? Eu vou tirar o celular, vou tirar o videogame, filha, você não vai mais, não, sabe, é só isso. Pela lógica do mundo, um pai e mãe que ama, jamais bateria no seu filho, a lógica do mundo. Mas nós não caminhamos pela lógica do mundo, nós caminhamos pela direção da palavra de Deus. E a palavra de Deus manda os pais disciplinarem os seus filhos, mas manda disciplinar com sabedoria, para não se exceder, para não fazer com raiva, para não machucar a criança, mas é para disciplinar. Então, às vezes, o que parece tão lógico para nós, para o mundo, sabe, não bate com Deus, com a vontade de Deus. Irmãos, uma coisa interessante aqui é que Jesus, ele era verdadeiro. Eu vejo aqui em Jesus isso, um homem verdadeiro, um homem real. Ele não precisava fazer as coisas para agradar os outros, para aparentar algo que ele não era. Sabe, ele era verdadeiro, ele falava a verdade. E é o que ele diz, o mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus, verdadeiro, falava a verdade. Por isso que as pessoas não gostavam dele. Ele não usava máscaras, ele não fingia, ele não fazia as coisas para parecer, olha, eu sou um mestre, mas eu sou um mestre muito bondoso. Eu sou um mestre. Irmãos, ele era quem ele era. E essa verdade dele, essa genuinidade dele, essa autenticidade dele, incomodava as pessoas. As pessoas o odiavam, desprezavam, ficavam longe dele, por quê? Porque ele confrontava o pecado das pessoas. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. No seu dia a dia, Deus vai te dar a oportunidade de ser verdadeiro, de ser sincero, e às vezes até de confrontar o pecado. Mas se você prioriza mais a sua aparência, o que vão pensar de você, o que vão falar de você, você não vai falar a verdade. Você vai preferir o quê? Agradar as pessoas. Porque, irmãos, falar a verdade granjeia inimigos. Se você fala a verdade, se prepara, pessoas vão te odiar. Se você confronta o pecado, acabou, você já era, entendeu? Você só é um pastor legal, um irmão legal, uma mãezona, um paizão, da hora, enquanto você não chama a atenção do seu filho. Quando você fala a verdade, filho, isso é errado. Filha, isso é indecente. Filho, isso é falta de caráter sua. O que você está fazendo, não é coisa de homem. Quando você confronta o pecado dele, ele vai ficar bicudo, vai ficar azedo. Mas é isso que Jesus fazia. E as pessoas não gostavam dele. Quando eu confrontava os meus filhos, que agora estão longe,
Você acha o quê? Eles sorriam para mim e me abraçavam? Ficava o dia inteiro bicudo. É, não é? O dia inteiro azedo. Depois vinha, pai, tá certo, desculpa, olha, não vou fazer. Sabe? Até a ficha cair. Mas ninguém gosta. E o próprio livro de Hebreus diz isso. A disciplina, no momento, produz o quê? Alegria? Não, produz tristeza. O filho fica azedo, fica bicudinho, no cantinho, se isola lá, frescurinha, Mas depois, a prática constante dessa disciplina vai fazer o quê? Vai transformar o coração dele. Isso é para o crescimento dele, para o amadurecimento. Então as pessoas não gostavam de Jesus. É ele que diz, de novo, deixa eu ver isso aqui. O mundo odeia a mim, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Irmãos, gravem isso. Confrontar o mal, confrontar o pecado, faz as pessoas te odiar. O ideal é o quê? Mãe, pai, deixa eu apodrecer no meu pecado. Mãe, pai, deixa eu aqui, me alimentar do lixo desse mundo, do veneno, do mal desse mundo, mas não me confronte. Porque se você me confrontar é porque você não gosta de mim. Pastor também. Pastor, não fale do meu pecado, tá bom? Fale do pecado do meu irmão, da minha irmã, mas não do meu. Se falar, eu não vou gostar de você, pastor. Cortou relações, cortou conversa, tá bom? Eu sei que o pecado é destrutivo, faz mal, mas eu quero ele para mim. Tá bom, pastor? Não fala do meu pecado. Então, as pessoas não gostavam de Jesus por causa disso, e é ele que diz. Irmãos, o nosso dia a dia é assim. A gente lidar com filhos, lidar com pessoas do trabalho, a gente tem que confrontar o erro, o mal, tem que ser verdadeiro. Olha, aprendamos com Jesus, e lembre-se que eu falei, é um dia comum, um dia normal, e ele era verdadeiro. No nosso dia a dia nós temos que ser verdadeiros, tem que ser realista, é certo, errado, isso não se faz, isso não se deve, tem que ser verdadeiro. As pessoas vão gostar de você? Não vão, mas aprenda com Jesus, o exemplo de Jesus. Irmãos, Jesus não deixava as outras vozes atrapalhar sua caminhada rumo à vontade do Pai. Ele tinha um objetivo, tinha um alvo. Ele não deixava a pressão. Ele ficava dentro do cronograma de Deus. Olha, ele diz assim no começo do verso 6: o meu tempo ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ele fala, vocês têm o tempo de vocês, o cronograma de vocês, eu sigo o cronograma de Deus, eu sigo o plano de Deus. Irmãos, olha só, ele sabia esperar o tempo de Deus. Grave isso, pai e mãe. Nós vivemos na época da correria, na época do pra já, do instantâneo, tudo pra já, tudo para agora, a vida fast food. E Jesus sabia esperar o tempo de Deus. Irmão, saber esperar é uma das grandes virtudes do cristão. Saber esperar, é difícil esperar. Esperar requer muita fé. Pô, Deus, mas já, sabe? Não, tem um tempo certo. Tem um tempo certo do seu filho e da sua filha começar a namorar. Tem o tempo certo do seu filho e da sua filha aprender certas coisas. Tem o tempo certo de você tomar decisões, de você sair, de você ficar. Tempo certo, tempo de Deus. Mas às vezes tem coisas que não dependem da gente. No caso dos filhos, vão ficando adultos, você fala, olha, até aqui eu fiz. É ou não é? Até aqui eu fiz o meu melhor. Mas agora eles são adultos, andam por si. Mas enquanto está nas suas mãos, faça o que você tem que fazer. É ou não é? Tem o tempo certo de você sair, tem o tempo certo de você viajar, tem o tempo certo de você estar na casa de Deus. É ou não é? Tem hora de você trabalhar, tem hora de você passear, mas tem hora de você estar na casa de Deus. Normalmente qual é o horário que as pessoas descartam? O do trabalho? Da escola? Não, adivinha? De Deus. Não, no trabalho eu não falto, mas na igreja eu falto. Na escola nem pensar, mas no culto eu falo. Tudo bem. Irmãos, tem tempo certo. Jesus fazia as coisas no tempo certo. Tem tempo para cada coisa. Tempo para cada... Veja, não estou falando pessoas que não vêm na igreja, que estão doentes, estão com problemas. Irmãos, cada caso é um caso, Deus sabe. Mas lembre-se disso. Jesus sabia esperar o tempo de Deus, ele era submisso à vontade do Pai. Afinal, o tempo de Deus é perfeito. A gente não fala isso, não, o tempo de Deus é perfeito.
O tempo de Deus é melhor. Irmãos, a gente fala isso só da boca para fora. É verdade, da boca para fora. Você vê o casal lá que está naquele fogo, né? E aí, espera o tempo de Deus. Aí o casal, não, tá bom, eu vou me sujeitar ao tempo de Deus. Olha que bênção que é. Aquele casal lá que, pô, pelo amor de Deus, calma, tem a hora certa para cada coisa. Saber esperar. O tempo de Deus é sempre melhor. Ó, Deus erros não faz. Sabe, esperar em Deus com paciência é uma grande prova da sua fé nele. É uma grande prova da sua fé dele. Tá bom? Jesus, ele não atendia as expectativas das pessoas. Ele estava aqui para atender a expectativa do Pai, não das pessoas. Por isso, muitos não criam nele, nem os seus irmãos. Olha o verso 5, pois nem mesmo os seus irmãos. Por que, irmãos, seus irmãos não criam nele? Pensa comigo isso, ó. Eles viram Jesus do lado deles durante anos. Eles viram Jesus crescer junto com eles. Melhor, eles cresceram junto de Jesus. Eles viram uma pessoa que nunca pecou, nunca mentiu, nunca fez mal, nunca foi estúpido, agressivo, nunca. Ele era firme contra o pecado, ele era correto. Talvez isso que incomodava eles. Porque Jesus, ele confronta o nosso pecado. Jesus, ele é santinho demais, né? Ele, não sei, alguma coisa fez com que os irmãos não crescem em Jesus. Por quê? Porque ele parecia ser comum demais. Porque na expectativa dos judeus, o Messias ia vir como? O céu ia abrir, ele ia descer com um cavalo branco, um cavalo até com asas, né? Derramando o seu poder e tal. Para eles era assim. A chegada do Messias tem que ser algo estrondoso. Só que se eles lessem a Bíblia mesmo, eles saberiam que Jesus, ele viria de forma humilde. O Messias nasceria num lugar humilde. Até fala dele entrando na cidade montado em um jumentinho. Olha a humildade do Messias. Com um simples broto, um renovo, pequenininho. Se eles conhecessem mesmo a Bíblia, eles saberiam disso. Mas Jesus não era o que eles queriam. Irmãos, cuidado com isso. A gente não tem que se amoldar aos padrões do mundo, ao gosto do mundo, à vontade do mundo. Precisamos aprender com Jesus. Olha, eu tenho que me amoldar ao padrão de Deus, à vontade de Deus, ao plano de Deus, não ao padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo, irmãos? Pensa no padrão do mundo. O que o mundo espera de nós? O que o mundo quer de nós? O mundo quer de nós pessoas egoístas, pessoas que acreditem em si. Para de pensar nos outros, esperar nos outros, creia somente em si. Corra lá, campeão, você pode. É isso, deixe Deus de lado. Priorize o seu prazer. Priorize a sua imagem, esqueça os outros. É isso que o mundo espera de nós. Essa é a expectativa do mundo. O mundo quer que você priorize cuidar do seu corpo. Entendeu? Entre estudar e ficar na academia, o mundo fala assim, fica na academia, cuide do seu corpo, seja atraente, faça muito sexo, não precisa ser fiel, não precisa ser leal ao namorado, sabe? É isso que o mundo espera. Tenha, sabe, quantas relações você puder, quantos namorados você puder, entendeu? Curta a vida, viva a vida. Para que ser fiel? A expectativa do mundo, para que casar? Ficar preso a uma pessoa? Que é isso? Filhos é estorvo. Filhos só atrapalha. Você tem a sua carreira, sabe? Você estudou tanto, você tem a sua carreira, para que você vai ter filhos? Que filhos? E se nascer filhos, descarta, né? Vai numa clínica ali que eu te dou o endereço, porque senão ele vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar a sua carreira. Você estudou tanto. É isso que o mundo ensina, irmãos. Que filhos? Se tiver, tenha um só e tá bom. Entendeu? É isso a mensagem do mundo. Tenha só um e chega. Melhor ainda, vou dar uma sugestão, melhor ainda. Não tenha filho, tenha um cachorrinho. Seja mãe de pet. Fica lá com o seu petzinho, vai com ele no shoppingzinho, igual a dondoquinha, e pega, e põe colarzinho É isso que o mundo ensina, irmãos. Essa é a expectativa do mundo sobre nós. E nós vamos fazer o quê? Eu vou me amoldar ao mundo ou vou me amoldar ao plano de Deus? Deus manda eu ter uma família. É a vontade de Deus que eu tenha uma família, que eu seja fiel à minha esposa por toda a minha vida, e só a ela, só tenha ela, busque só ela, que eu tenha filhos, sabe? Que eu
Crie os meus filhos dentro do padrão da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Jesus aqui nesse texto, eu vejo um homem que não estava preocupado em atender a expectativa das pessoas. Eles queriam o Messias chegando, soltando raio pela mão, né? Ele falou, não, eu não estou aqui para fazer a vontade de vocês. Eu não estou aqui para ter plateia. Estou aqui para atender as expectativas de vocês nem do mundo. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Enfim, irmãos, Jesus não tinha pressa. Sabia a sua identidade, sabia o plano de Deus para a sua vida, o que Deus queria que ele fizesse, sabia para onde ele estava indo, ele não estava perdido. Ele era sábio, sabia o momento de entrar e de sair, momento de estar presente, momento de se ausentar. Ele sabia o que era importante. Quem conhece o tempo de Deus sabe o que é importante, o que é prioridade e o que não é. Então ele não se deixava levar pelas ondas dos outros, não se deixava ser influenciado. Pais, mães, especialmente mães, não deixe o mundo fazer isso com vocês. Não deixe o mundo ditar a vida de vocês, os padrões do mundo. Não deixe o mundo fazer isso com seus filhos. Saiba esperar o tempo de Deus. Saiba seguir o padrão de Deus, para a glória de Deus. Eu vejo isso em Jesus. E como eu disse, para terminar, né? De um dia comum de Jesus, um dia normal. Eu vi aqui, um homem que tinha escolhas a fazer, como nós temos escolhas a fazer, decisões a tomar. Um homem que estava sob pressão, pessoas, o mundo nos pressiona também, sabe? O mundo, a carne, o diabo nos pressiona. Outras vozes para a gente tomar a decisão errada. Vejo um homem debaixo que estava sofrendo tentações, provocações. Mas como que ele agiu? Glorificando a Deus. Como que ele reagiu a tudo isso? Buscando fazer a vontade de Deus. Nesse mundo em que nós vivemos, irmãos, nesse mundo tão influenciado, principalmente agora pelo movimento feminista que tomou conta de tudo, qual voz que você vai ouvir? Qual padrão você vai seguir? E olha, não estou falando do dia a dia, nas coisas simples, comuns. Para o mundo ser uma dona de casa, cuidar de filho, isso aí é humilhação. Onde já se viu? Você não trabalhar fora, isso aí é... não, você pode trabalhar fora também, mas por que não ser dona de casa também? Por que não ter um esposo, ter filhos? Sabe? Por quê? Você tem que seguir o que eles fazem. Então, o que eu gostaria de deixar para as mães, olhando esse dia simples e comum de Jesus, é isso. Siga o modelo de Jesus. Tire lições da vida de Jesus. Aprenda a ser sábio e prudente como Jesus. Mantenha-se no rumo da vontade de Deus, como Jesus. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor. Eu oro pedindo a Ti, ó Deus, que nossos corações vivam de acordo com o que nós temos aprendido do Senhor. O Senhor é o nosso modelo. A Tua palavra, Senhor, é o nosso padrão de vida e não o mundo. Deus, nesse mundo em que as mães são tão atacadas, as mulheres são bombardeadas por mentiras, por filosofias, que elas não devem ser fiéis, que elas não devem se relacionar no casamento, que elas não devem, Senhor, ter filhos ou cuidar da casa. Senhor, coisas tão comuns e importantes que existem desde a criação do mundo, mas que estão sendo bombardeadas contra isso, Senhor. Deus, o Senhor é o Deus dos dias comuns. O Senhor está conosco nos nossos dias comuns, quando estamos dentro do ônibus, estamos voltando do trabalho, estamos lavando louça, cuidando de filhos. O Senhor está lá, o Senhor está provando essas coisas. Ensina-nos, ó Deus, a dar valor ao que o Senhor dá valor. Eu agradeço ao Senhor e oro em nome de Jesus. Amém. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer.
Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, que os teus caminhos sejam os meus. Em tua graça quero viver, em tuas promessas sempre vou crer. Cristo bom mestre, eis meu querer. Cristo bom mestre, eis meu